Prezados alunos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de sistemas microprocessados. Neste vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a interface SPI. Essa é uma interface de comunicação serial, síncrona, da mesma forma que I2C era, que a gente acabou de ver, só que ela funciona de uma maneira um pouquinho diferente. Vamos estudar então o seu funcionamento e as suas diferenças em relação a I2C. A comunicação numa interface SPI, ela é feita no mínimo com 3 fios. O mestre é quem dita o ritmo de comunicação. Então, como se trata de uma interface síncrona, o mestre controla o clock da linha. Então, ele tem uma saída que é o serial clock, a gente chama de serial clock, que dita o ritmo de comunicação. Então, ela é uma linha unidirecional entre o mestre e o escravo e é o mestre que controla ela. Eu tenho duas linhas de dados também, que são chamadas de MOSI e MISO, que conectam o mestre ao escravo para transferir dados. O nome MOSI vem de Master Out, Slave In, e o nome MISO vem de Master In, Slave Out, ou seja, o nome desse fio, ele mostra a direcionalidade dos dois pontos de vista, tanto do mestre quanto do escravo. Então, Master Out é a saída do mestre, Slave In é a entrada do escravo. Então, quando for conectar um dispositivo SPI em outro, o MOSI é conectado no MOSI e o MISO é conectado no MISO, porque a saída do mestre é conectada na entrada do escravo. Perceba que esses fios são unidirecionais. Apesar disso, a comunicação como um todo ela é bidirecional. E de maneira diferente de I2C, em I2C a gente tinha apenas um fio de dados. Também era uma comunicação bidirecional. Porém, em I2C, a linha de dados só trafegava dados em um sentido por vez. Então a gente chama esse estilo de comunicação de half duplex. E aqui em SPI, como eu tenho dois fios transferindo dados simultaneamente, eu posso enviar e receber simultaneamente, eu chamo essa comunicação de uma comunicação full duplex. Dentro do mestre-escravo, essa comunicação ela se baseia num registro de deslocamento. Em geral, ela é implementada através de um registro de deslocamento. Então, nós temos um registro de 8 bits, já que são transferidos unidades, a unidade mínima de transferência de dados é 1 byte, então eu vou transferir bit por bit de 1 byte. E esse registro de deslocamento ele é cadenciado por um clock. Esse clock é gerado apenas pelo mestre, e o mestre controla o ritmo de execução, o ritmo de saída dos bits do mestre, e controla também o ritmo de entrada dos bits do escravo. Então, o mestre escreve na linha MOSI, e o escravo escreve na linha MISO. Tá? Toda vez que um bit sai do registro de deslocamento aqui do mestre, ele vai para o registro de deslocamento do escravo. Depois de 8 batidas do clock, todos os 8 bits desse registro de deslocamento foram transferidos então para o registro do escravo. E da mesma forma, todos os bits do registro do escravo foram transferidos para o mestre. Nesta imagem pode parecer que o mestre transfere do bit menos significativo para o mais significativo. Entretanto, isso não é uma convenção que é pré-definida na comunicação. Lá em I2C, a gente já pré-estabelecia que sempre transferia do bit mais significativo para o menos significativo. Em SPI, não é necessariamente o caso. Eu posso transferir começando pelo mais significativo ou começando pelo menos significativo. Este aqui é apenas um diagrama ilustrativo do funcionamento do SPI. Nós percebemos uma diferença fundamental aqui entre I2C e SPI. A primeira delas é a transferência de bits, ela é baseada em flancos, diferentemente dos pulsos lá em I2C. Em I2C, eu precisava setar o clock, a linha de SCL, em 1, e em qualquer momento do pulso do SCL, o escravo poderia fazer a leitura, ou o receptor poderia fazer a leitura do bit, de SDA. Nesse caso aqui, de SPI, não é bem assim que funciona. O clock vai ditar o ritmo de comunicação, e ele vai indicar exatamente o momento de escrita e o momento de leitura. As duas coisas acontecem em momentos ligeiramente diferentes e nós vamos ver por quê. Eu gosto de fazer a metáfora comparando esse sistema de comunicação com uma corrente de bicicleta. Então imagine uma corrente de bicicleta onde eu tenho aqui o mestre representado por essa engrenagem laranja e o escravo representado por essa engrenagem verde. A informação é trafegada pela corrente, então ela vai transitar nessa corrente aqui. Toda vez que o mestre quer enviar algo para o escravo, ao mesmo tempo, o escravo também vai transferir dados para o mestre simultaneamente. Então, na hora que esses dados são transferidos, as duas informações elas são
Elas são enviadas simultaneamente em sentidos contrários, não há como desassociar uma coisa da outra. Então o dado do mestre é transferido para o escravo e o dado do escravo é transferido para o mestre. Em SPI, a gente pode até ter a tendência de escrever funções do tipo SPI send e SPI get, igual a gente fez lá em I2C. Entretanto, esse tipo de abordagem não é uma abordagem recomendada, já que não tem como desassociar as duas operações. A gente então vai dizer que em SPI a gente faz uma transferência de dados, a gente faz um SPI transfer. A gente vai transferir os dados entre o mestre e o escravo e o do escravo para o mestre também. As duas coisas acontecem simultaneamente. Então, para enviar, a gente escreve como parâmetro de entrada da função send e para receber, a gente geralmente recebe os dados no retorno da função. SPI transfer faz os dois. Então, a gente vai inserir os dados como parâmetro da função SPI transfer e vai receber os dados que chegaram do escravo através do tipo de retorno. Quando os dados são enviados ou recebidos numa linha SPI, a gente tem que prestar bastante atenção no momento em que os dados são escritos ou lidos pelo escravo e pelo mestre. Numa linha desse tipo, a gente vai escrever sempre antes de fazer a leitura. E o melhor momento para fazer a leitura é quando o bit da linha já está estável. E o melhor momento para isso é exatamente no meio do período do bit. Vamos supor então que essa escrita e leitura sejam marcadas por flancos do clock, onde o flanco de subida é a escrita e um flanco de descida é uma leitura. Então o clock ficaria mais ou menos assim. No flanco de subida, nós temos sempre uma escrita de dados, e no flanco de descida, nós temos uma leitura dos dados. Então, o escravo e o mestre vão usar como referência os flancos do clock. O mestre, se ele quiser enviar os dados, ele vai sempre usar o flanco de subida para escrever, e o escravo vai usar o flanco de descida para fazer a leitura. Isso garante que o escravo vai ler o dado no melhor momento. Ele não vai ler o dado enquanto ele ainda está transitando de um valor para outro, nem aqui e nem aqui. Nesse caso aqui, a gente vai dizer que não há comunicação quando o clock está ocioso em zero. Então a linha está ociosa quando a SCK é igual a zero. Esse é apenas uma das convenções usadas na comunicação SPI, mas podem haver outras. A gente pode, se a gente quiser, botar a linha ociosa quando o clock é 1, é uma possibilidade. Nessa nova versão, a linha ociosa quando é 1, o primeiro flanco é um flanco de descida. Então perceba que mudar o significado de uma linha ociosa, né, se ela vale 1 ou 0, também muda indiretamente o significado dos flancos. Enquanto antes o flanco de subida era uma escrita e o flanco de descida era uma leitura, agora, quando a linha ociosa fica parada em 1, que é exatamente o mesmo caso lá de 2C, o flanco de descida agora tem o significado de escrita e o flanco de subida tem o significado de leitura. Nesse exemplo, o primeiro flanco é uma escrita. Uma convenção muito usada também, além dessa aqui, é fazer com que o primeiro de flanco do clock seja uma leitura ao invés de uma escrita. Então, o clock ele vai ser defasado de meio período. Perceba que o clock, quando eu fizer essa alteração, ele anda todo para frente. Então, o primeiro flanco é um flanco de descida que agora virou uma leitura. Então, nesse caso, eu tenho uma situação muito semelhante com o primeiro caso, né, onde o flanco de subida é uma escrita e o flanco de descida é uma leitura, só que o começo dele é um pouco diferente, pois não há flanco na primeira escrita. O mestre deve primeiro escrever na linha antes de começar a fazer bater o clock. O que devemos fazer, então, para marcar o momento de tempo da escrita da linha? Além dos fios de dados e do fio de clock, a gente tem um quarto fio que é o fio de chip select, ou slave select, ou slave transmit enable. Esse fio permite marcar o momento onde o escravo está ativo. Então ele funciona mais ou menos dessa forma. Quando o slave select, ou chip select, ou STE vai para 0, ele indica que o escravo está ativo. Então, essa convenção também pode mudar, eu posso fazer um slave select ativo em 1. De qualquer forma, esse sinal ele marca um momento de tempo onde a gente vai realizar a primeira escrita, já que nesse momento a gente precisa ativar o escravo para ele receber a primeira leitura. No sentido contrário, a gente precisa também indicar para o escravo quando que ele já pode escrever na linha. Essas duas configurações de linha ociosa, né, qual o valor do clock quando a linha está ociosa e qual é a ação quando a gente tem o primeiro flanco, elas são chamadas de polaridade do clock, então clock polarity, e fase do clock. Clock phase e clock polarity, aqui representados por CE
PHA e CPOL, né? PHA de phase e POL de polarity, são as duas variantes, né? São as duas modificações que a gente pode fazer para criar diferentes convenções de comunicação numa interface SPI. Então, fase igual a 0 indica que o primeiro flanco do relógio é uma escrita, e fase igual a 1 significa que o primeiro flanco do relógio é uma leitura. Isso aqui é relativamente fácil de lembrar, lembrando que no protocolo I2C a gente viu que o bit de read and write era a representação de leitura quando eu tinha 1 e escrita quando eu tinha 0. Então aqui é fácil de lembrar porque segue mais ou menos a mesma lógica. Então fase igual a 0 representa uma escrita no primeiro flanco, então fase igual a 0 representa uma escrita, e fase igual a 1 representa uma leitura. Então a leitura aqui é quando a fase é igual a 1. Em relação ao clock polarity, quando esse bit vale 0, quando ociosa a linha de SCK está em nível baixo. E quando vale 1, quando ociosa a linha de SCK está em nível alto. Isso aqui também é relativamente fácil de lembrar, já que o valor do bit representa o valor da linha, né? Então 0 para nível baixo, 1 para nível alto. Aqui está um resumo de todas as combinações possíveis de clock polaridade. Então, para polaridade, esse é bem fácil de detectar, indicando que quando polaridade está em 0, a linha está ociosa quando em 0. Quando polaridade é igual a 1, a linha está ociosa quando em 1. Então aqui é 0 e aqui é 1. A fase representa o primeiro flanco, então fase igual a 0 representa que o primeiro flanco vai ser uma escrita. Então o primeiro flanco aqui representa uma escrita na linha, e essa linha então modifica de valor nesse instante. Quando a fase é igual a 1, a linha modifica no segundo flanco, né? Ou melhor, o primeiro flanco é na verdade uma leitura. Então esse primeiro flanco aqui indica a leitura das entidades que vão fazer a leitura, né? De maneira resumida, o slave select ou chip select ou slave transmit enable, quando a fase vale 1 e a gente não tem o primeiro flanco indicando a primeira escrita, significa que a gente vai usar o STE como o primeiro momento de escrita. Então, quando fase é igual a 1, nesses dois casos aqui, a gente vai fazer a primeira escrita antes da primeira batida do clock, que seria equivalente ao momento quando a fase seria 0. Então, a primeira escrita é feita com STE indo para 0, né, ou mudando de valor, e a primeira leitura então é marcada pelo primeiro flanco. Aqui é um ótimo momento para a gente recapitular e diferenciar I2C de SPI. Primeiro, vamos ver em relação ao número de fios. I2C usava dois fios, SDA e SCL. SDA para transmitir dados e SCL para transmitir clock. Só o mestre controlava o clock. Esse também é uma interface, um protocolo de comunicação síncrona. SPI já usa 3 fios no mínimo ou 4 se a gente tiver o slave select. Então a gente chama de 3-wire SPI ou 4-wire SPI, dependendo se a gente vai usar ou não o bit de chip select. Ele não é necessário quando a gente quer fazer comunicação ponto a ponto, comunicar um mestre com um escravo. Mas a gente vai ver a utilidade desse bit quando a gente for comunicar com vários escravos na mesma linha. No sentido da comunicação, nos dois casos a comunicação é bidirecional. Só que em I2C, como eu uso apenas um fio para me comunicar do mestre para o escravo e do escravo para o mestre, a gente tem uma condição que a gente chama de half duplex. Então é metade da banda passante dentro de um fio. Então o fio é usado em momentos bem distintos para transferência de dados e para recepção de dados. Já em SPI, não, a gente tem 2 fios e a transmissão e recepção são feitas de maneiras simultâneas. Então a gente chama esse tipo de montagem de full duplex. Quantos escravos eu consigo conectar no barramento 2C? O número de escravos no barramento 2C pode ser até 128 se eu trabalhar com apenas 7 bits, ou em modo de 10 bits de endereçamento eu chego até mais de 1000 escravos numa linha. Em SPI, eu tenho apenas a possibilidade de conectar um dispositivo na linha. Se eu usar o chip select, a gente vai ver mais adiante que eu consigo conectar mais dispositivos, mas isso implica em acrescentar um fio para cada novo escravo que eu for colocar. A frequência do clock é também muito importante. A análise da frequência lá em I2C, o padrão era mais ou menos 100 kHz, e o modo fast chegava a 400 kHz. Mais ou menos a gente vai trabalhar aqui na ordem de grandeza de centenas de kHz. Em SPI, a gente pode ir tão rápido quanto a tecnologia permite. No MSP430, a gente consegue chegar a um clock de 25 MHz. Então, a princípio, no MSP430, a gente bota o SPI para comunicar a 25 MHz se a gente quiser.
Então a gente está trabalhando aqui em ordens de grandeza de dezenas de megahertz, o que é 2 ordens de grandeza superior à velocidade do I2C. Essa é a diferença que vai fazer a gente escolher o SPI, tá? Quando a gente quer velocidade de comunicação, a gente sempre escolhe o SPI. O tipo de conexão, em I2C a gente tinha conexão em dreno aberto, que era o tipo de conexão que permitia colocar vários escravos numa mesma linha. Já em SPI, a gente tem um driver de push-pull, então a saída do clock, do data, a saída do clock, do MOS e do MISO, é sempre um amplificadorzinho que a gente escreve um bit e ele escreve, né, os 3 volts e os 0 volts quando eu boto o 0 na entrada. Então eu escrevo os dois valores, de um lógico e 0 lógico, com push-pull. Isso torna a linha de comunicação bastante rápida, né? Ela tem implicação direta na velocidade da linha. E em relação à confirmação de recepção, I2C é o único que fornece uma confirmação quando o escravo recebe a informação. Você manda o endereço do escravo e ele responde indicando que aquele endereço é dele e que os dados podem ser transmitidos. Em SPI não temos esse recurso. O mestre envia dados sem saber se o escravo de fato entendeu ou não. Então ele confia que a conexão está bem feita e que o escravo está funcionando, mas não há uma confirmação de recepção. É claro que se o mestre envia dados e o escravo não responde, provavelmente há algum defeito no escravo. Então, a confirmação de recepção é uma comunicação em 2 vias, onde o escravo geralmente tende a responder os envios do mestre. Ao projetar um sistema, e vocês tiverem dúvida entre escolher SPI e I2C, SPI vai ser vantajoso quando você quer velocidade de comunicação. I2C é vantajoso quando você quer conectar vários barramentos usando a mesma interface serial, ou quando você quer economizar fios. Se você quer economizar fios usando apenas 2 fios, você vai escolher o I2C. Se a quantidade de fios não for tão importante assim e você quer mais velocidade de operação, você deve escolher o SPI. E é isso, pessoal. No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para conectar vários escravos no mesmo barramento SPI, numa mesma interface SPI. A interface SPI ela não tem esse conceito de barramento como a gente tem em I2C, porque a princípio ela é feita para se comunicar apenas com um dispositivo. Mas usando vários fios de tipo Select, a gente vai ver que é possível criar um barramento SPI e conectar mais de um escravo. Vejo vocês no próximo vídeo.